Olá, bom dia a todos. Bem-vindos a mais um Masterclass. Meu nome é Juliana, eu sou analista de marketing aqui da Manage Engine e eu estou aqui com o Felipe Kina. Ele faz parte do time técnico aqui também da Manage Engine e ele é expert na nossa solução, né? Que é o Service Desk Plus que a gente vai apresentar hoje para vocês. E, bom, vamos dar mais alguns minutinhos, né, para o pessoal se situar um pouquinho, talvez quem não tenha entrado consiga entrar. E daqui a pouquinho a gente começa com a apresentação de algumas novas features, né, do Service Desk Plus. Bom, vamos começar então a nossa apresentação, nosso Masterclass do Service Desk Plus. E como eu disse, hoje nós vamos explorar alguns recursos mais recentes, né, que foram colocados dentro da ferramenta do Service Desk Plus. A gente vai começar com a agenda, mostrando rapidamente quais são os novos recursos, e depois a gente passa para a demonstração, né, na ferramenta. E caso vocês tenham perguntas, né, para fazer sobre os novos recursos, sobre a ferramenta em si, outras coisas que talvez nós podemos não ter apresentado, vocês podem fazer as perguntas que no final da apresentação a gente vai responder elas. Então, na nossa agenda, a gente vai falar um pouco sobre canais de bate-papo, reserva de ativos, inserção de vídeos e associação de soluções nas respostas, né? Uma feature nova bem legal. Autenticação de 2 fatores para o ESM, atualização automática, função Zia para Education, que também é uma coisa bem legal, né, do Service Desk Plus, que a gente vai ver mais futuramente. Módulos personalizados, alteração de governador, aprimoramento nas configurações do projeto e relatórios SLA, né? Então, vamos começar aqui pelo primeiro tópico, que são os canais de bate-papo, que agora é possível criar novos canais de bate-papo, sendo públicos ou privados, independente, né? Então, você consegue criar esses canais com o time técnico, você como usuário entre aspas, final, né? Porque o time técnico, né, também é usuário, mas, enfim. Então, o usuário final, ou então também o time técnico consegue criar canais de bate-papo privados ou públicos. E também agora, com essa nova função, é possível você fixar alguma mensagem ou alguma conversa específica que você tenha tido, porque muitas vezes no meio de muitas conversas, muitas mensagens, pode ser que você se perca entre elas e às vezes tenha uma informação que era muito importante, que poderia ter te ajudado em alguma coisa, e aí você consegue fixar para você conseguir encontrar ela mais facilmente. E agora a gente vai passar para o Felipe, que ele vai demonstrar na ferramenta como fazer isso, como fazer essa criação desses canais e como fixar também as mensagens. Bom dia, pessoal. Obrigado, Gil, pela apresentação inicial aí. Então, essa primeira funcionalidade nova que a gente tem aqui. Tá, tá certinho meu áudio agora? Estão me ouvindo bem? Ok. Então, obrigado, pessoal. Obrigado, Gil, pela apresentação inicial. O primeiro recurso que a gente vai ver aqui, vou compartilhar a tela, como ela já expôs, é a questão da criação dos canais de chat, tá? Porque, assim, os chats dentro da própria ferramenta, a gente já está acostumado, a gente sempre teve. Agora, a criação de canais de chat vai auxiliar bastante também a comunicação dentro da empresa, seja entre técnicos ou entre técnicos e colaboradores também, até para tratarem, né, solicitações, né, tratarem detalhes específicos, isso já está integrado na ferramenta. Tá? Então, eu estou aqui já na console do Service Desk Plus para a gente configurar esses chats, né, para que eles apareçam, estejam disponíveis. A gente precisa vir aqui no painel de administrador. A configuração ela vai estar disponível aqui em aplicativos e suplementos, em configurações de chat. Lembrando também que a gente tem a barra de pesquisas, tá, das configurações de administrador, que é sempre útil para pesquisar aí alguma configuração específica, né, se por acaso mudou de lugar, a gente consegue ali realizar uma pesquisa naquela barra também, ok? Aqui nas configurações de chat, é importante que o chat seja habilitado, tá, porque a gente consegue também desabilitar ele, caso não seja uma demanda que a empresa necessite ou tenha. Temos algumas configurações aqui, por exemplo, o tempo de resposta, né? A criação automática, quando esse chat for fechado, de uma solicitação. Tá? Aqui no caso,
que acontece? Quando um chat com algum usuário termina, você, na hora de fechar esse chat, o técnico tem a opção de criar uma solicitação, seja de serviço ou de incidente, né, e atrelar a um modelo de serviço específico por padrão. Por padrão, assim que fechar o chat, ele já vai dar essa opção. Mas aqui eu consigo colocar como obrigatório, porque no caso, nativamente seria uma opcional mesmo, você não é obrigado a fazer essa atribuição. Mas marcando essa opção aqui, ela se torna obrigatória. Tá? Estando habilitado aqui o chat, ele já vai aparecer na barra inferior aqui no canto esquerdo. Tá? Nós temos as opções de chat, de grupos e de canais, que é essa nova funcionalidade. A gente vem aqui, tem a opção de criar um novo canal. Tá? Esse novo canal, ele pode ser separado, ele pode ser classificado, né, como um novo canal de organização ou de equipe. A diferença é que o canal de organização, solicitantes e técnicos vão poder fazer parte. Então, é dentro desse conceito aí que a gente falou, né? Que aí os solicitantes vão poder também ver o que os técnicos estão tratando, né? Enfim, se precisar solicitar alguma informação ali mais imediata e for uma tratativa que é autorizada também, claro, pela empresa, porque às vezes alguns certos níveis de atendimento, né? Por exemplo, sei lá, um N2, às vezes, dependendo de como a gestão da empresa funciona, ele não pode ter contato direto com o usuário, né? Enfim, aí é caso a caso, né? A gente consegue configurar isso de forma granular e essa é a parte interessante, tá? A gente consegue configurar aqui o nome, colocar uma imagem, né, um ícone aqui específico, a descrição e aqui a visibilidade desse canal. Então, por mais que seja um canal da organização em que os solicitantes e os técnicos façam parte, a gente também consegue colocar a visibilidade dele como privado, de acordo com certos critérios, como, por exemplo, cargo, local ou o nome do departamento. E, inclusive, também selecionar mais de um critério, né? Então, por exemplo, eu consigo colocar e só as pessoas que forem deste departamento específico vão ter essa visualização e aí selecionar um outro critério adicional também, como, por exemplo, cargos específicos. Isso vai ajudar a gente a configurar, né, a visibilidade desse chat, né, desse grupo, para as demandas específicas de quem puder ou não visualizar ele. E, por fim, a gente pode também adicionar aqui participantes manualmente, caso não seja necessário aqui essa classificação granular em relação ao departamento, enfim, né? E na outra opção de equipe, aí sim, vai ser um chat mais focado só para os técnicos acessarem e tratarem das demandas internamente, sem os usuários terem acesso aí a esse canal. As configurações aqui em si vão ser as mesmas, tá? E a gente vai ter a aba também de permissões, onde a gente especifica quais são as pessoas que vão ter aqui, quais são as funcionalidades, né, as ações que eles vão poder executar dentro desse canal em específico. Vai poder adicionar membro, remover, né, excluir o canal, se vão ser só os moderadores que vão poder fazer isso, ou se vão ser os membros também. Aí, claro, de novo, né, vai de acordo com o que for necessário para a empresa, com ali as demandas específicas, que é isso que inclusive, repetindo, né, que isso eu costumo sempre dizer, seja em masterclass, seja, né, em alguma apresentação presencial mesmo, o nível de granularidade que o Service Desk Plus tem, né, o quanto a gente consegue modificar as coisas de acordo com a necessidade, permissão por permissão e detalhe por detalhe. Tá? Essa função aí a respeito dos canais de chat, né, pode facilitar bastante a comunicação, seja entre técnicos ou entre usuários finais também. E aí a gente cria o canal e faz aí a gestão dele conforme for a necessidade. Agora a gente pode prosseguir para o próximo ponto. Muito obrigada, Felipe. Vou voltar aqui para a apresentação. E, bom, o próximo tópico que a gente vai falar é sobre a permissão, né, de usuários finais. Como eu disse, nós temos os usuários, tanto os técnicos como também os usuários finais, que são os não técnicos, para fazer uma reserva de ativos de TI ou então não TI, né, pela ferramenta do Service Desk. Então, agora com essa nova feature, vocês conseguem fazer uma reserva, ou então, caso não tenha mais a necessidade de utilizar aquele ativo, você pode cancelar, ou então, digamos que a data, ou então o horário que era necessário utilizar aquele ativo não é mais o mesmo e porventura teve que mudar, então você também consegue fazer esse reagendamento, né? E depois vocês conseguem
podemos dizer assim, devolver o ativo, né, para a estante, né? Então vocês conseguem colocar lá que o ativo está disponível novamente, caso outros usuários necessitem utilizar. E o Fê, agora ele vai mostrar aqui na ferramenta para vocês. Exatamente. Então, continuando o ponto dela, né, da Gil, realmente é uma função também bem interessante e, de novo, ela vem nessa esteira de facilitar, né, de dar ali um destaque para a experiência do usuário final, né, que no caso é, em vez dele precisar ali abrir um chamado, por exemplo, né, para fazer a reserva de um ativo, o que também, claro, pode ser uma das maneiras de fazer a gestão disso, mas agora temos uma opção a mais, né, justamente essa do próprio usuário reservar esses ativos. E eu vou mostrar inicialmente como que essa configuração é realizada do lado do técnico, né, de quem for o gestor aqui da ferramenta. Estando aqui no Service Desk Plus, a gente vem para o módulo de ativos, tá? E inicialmente é necessário configurar quais ativos que serão reservados, quais ativos que são permitidos, tá, para realizar essa reserva, porque às vezes eu não quero deixar que todos os meus ativos sejam disponíveis, né, para reserva. Eu quero deixar alguns ali restritos só para gestão ali dentro da ferramenta e alguns outros que eu quero disponibilizar. Então, dentro do módulo de ativos, aqui na parte de reserva e empréstimo de ativos, a gente tem a parte aqui ativos que podem ser emprestados. Entrando nessa opção, vai listar aqui todos os ativos que já estão selecionados, tá, como permitidos para serem emprestados. Esses foram ativos que eu selecionei aqui previamente, mas de forma inicial, né, por padrão, essa lista vai estar vazia. Por quê? Porque a gente vai ter que marcar aqui manualmente quais são os ativos que podem ser emprestados. E aqui ele vai dar a lista de todos os ativos que estão cadastrados na ferramenta. É claro, aqui só tem esses porque os que já estão nessa outra eu já selecionei. Você consegue selecionar e, portanto, autorizar, né, quais são os ativos que vão ser permitidos para empréstimo ou não. Feito isso, na parte aqui de reserva, em configurações da reserva, que a gente vai fazer essa configuração mais específica para o usuário final conseguir fazer essa reserva manualmente. Primeiro a gente habilita aqui, no ato de habilitar essa opção, ele já vai aparecer um novo serviço ali para o usuário solicitar, para o usuário final. Porque por padrão, a gente costuma ter três, né, na landing page do usuário final, que é solicitação de serviço, incidente e buscar por alguma solução. Então, no caso, quando eu habilito aqui, ele já vai mostrar para o usuário ali uma nova parte que eu vou mostrar em seguida, logo depois a gente ver as configurações aqui. Aqui a gente especifica o tipo de produto, né, qual que vai ser o produto que ele vai ser, vai poder ser feita essa reserva, tá? E os filtros disponíveis aqui também. Em geral, a gente configura algumas questões em relação a período, né? Então, por exemplo, o máximo de dias de reserva serem 100 dias, né? O máximo de dias de reserva antecipada, ou seja, eu conseguir reservar antes do tempo, de fato, que vai iniciar a contagem, né, dessa reserva, ou seja, eu reservo ali antecipadamente e depois eu pego para meio que aquele ativo já ficar trancado no meu nome, né? Vamos dizer assim, aí eu consegui pegar ele depois, em seguida, depois desses dias. Eu consigo zerar isso daqui, ou seja, fazer com que ninguém consiga fazer essa reserva antecipada, ou então deixar também a quantidade de dias necessária. O mínimo de dias de reserva antecipada também permitidos, tá? Então, assim como o máximo, consigo fazer esse range, né? Essa distância, o máximo e o mínimo. E o tempo mínimo do intervalo também entre uma reserva e outra. Tá? Então, se eu quiser bloquear ali o usuário para não ficar pegando coisa emprestada toda hora, também a gente consegue colocar isso aqui. Tá? Configurações da finalidade. Vai ser um empréstimo para quê? O usuário vai pegar ali um ativo, mas qual que vai ser o objetivo? Por que ele quer aquele ativo? Isso a gente especifica aqui também. Aqui eu coloquei esses três aqui para teste, né, para treinamento, reunião, enfim, isso a gente consegue configurar especificamente, até para ter ali depois uma visibilidade de qual que está sendo o motivo principal que as pessoas estão requisitando, né, esse ativo. E aqui na parte de histórico também eu consigo verificar todas as alterações que foram feitas dentro dessa configuração da reserva também. Okay? Em reservas, então, a gente vai ver quais foram as reservas que os usuários já solicitaram. Tá? Vamos ter alguns filtros aqui, tá? Por exemplo, por reservas ativas, né? Reservas que já foram contabilizadas, canceladas e por aí vai. Também conseguimos separar por locais. Legal também para ter uma visibilidade de quais locais que estão tendo mais ou menos ativos e quais são os ativos que estão sendo aí, né, solicitados. Agora eu vou alterar para a visibilidade do usuário final.
Ok? Aqui já estamos numa conta do usuário final, que é para demonstrar mais ou menos aí qual que será, no caso, a visualização dele. Não tenho certeza se está aparecendo aqui na tela. Eu vou parar o compartilhamento inicial de novo. Eu acho que ele deu uma congelada. Deixa eu voltar novamente. Aí, acho que agora foi. Então, aqui, como uma visualização do usuário final, aí só reiterando, tá, que essa landing page ela é totalmente personalizável, tá? A gente tem as configurações ali do HTML, que a gente consegue mexer ali no código se for necessário, ou selecionar alguns padrões ali, alguns templates, tá, para essa landing page aí ficar do jeito que for mais agradável para, no caso, para a sua empresa. E aí, aqui, como eu falei, originalmente nós temos 3 categorias aqui iniciais que o usuário consegue abrir. Ativando aquela opção, eu tenho essa nova, de reserva de ativos. Selecionando aqui, o usuário já aparece para ele quais são o quê? Os tipos de ativos disponíveis para reserva. Então, por exemplo, lá naquela lista que eu selecionei os ativos que poderiam ser disponibilizados, o tipo do ativo só tinham servidores e workstations. Então, são esses dois que ele vai aparecer aqui para o usuário. Se eu tivesse, por exemplo, um celular, se eu tivesse, por exemplo, enfim, qualquer outro tipo de ativo que eu consigo configurar também de forma granular, isso já apareceria aqui. Tá? E quando o usuário seleciona, ele consegue selecionar aqui qual que é a data que ele vai precisar desse ativo, qual que é o objetivo, que foi que a gente configurou ali na parte anterior, né? Os objetivos, no caso, né? Os motivos dele estar solicitando essa reserva, e colocar alguns comentários adicionais, se for o caso, tá? E também a quantidade aí que ele vai necessitar, consegue, numa mesma reserva também, solicitar um ativo diferente. Então, aí já disponibiliza aqui a listinha suspensa para a gente selecionar, né, se fosse o caso, um ativo a mais. Aí ele não precisa ficar fazendo uma reserva para cada ativo, ele consegue fazer uma reserva só e colocar vários ativos ali para já fazer na mesma reserva essa questão. Essa é a funcionalidade aí da reserva de ativos para o usuário final. E eu acho, pelo menos, que isso é muito legal para empresas que tenham ativos limitados, né? Então, enfim, às vezes só tem um ativo de cada, enfim, tanto TI ou não TI, pode ser um teclado, um monitor ou uma cadeira, enfim. Ou então para empresas que têm muitos funcionários, né? E que, querendo ou não, podemos dizer que a disputa talvez seja muito grande, então fica mais organizado, né? Acho isso bem legal. E bom, vamos para esta nova feature também do Service Desk Plus, que é fazer upload de vídeos na descrição das soluções. Então, como a gente sabe, o Service Desk Plus ele tem uma base de conhecimento, né, que ele ajuda os usuários finais conseguirem procurar soluções mais facilmente, né, aquelas soluções que são mais feitas, são mais necessitadas durante o tempo de trabalho. E aí agora os usuários técnicos, né, os técnicos de TI, né, do Service Desk Plus, eles conseguem adicionar um vídeo na descrição da solução. Então, muitas vezes, quando o usuário final precisar de uma ajuda, como, por exemplo, deu um problema na impressora aqui do meu andar. Então, ao invés de abrir um chamado, entrar em contato com o técnico, isso pode levar tempo, então pode ser bem trabalhoso, pode ser que a pessoa, né, procure na base de conhecimento e veja lá as possíveis soluções. E agora, ao invés de só ter palavras, né, descrevendo o que você poderia fazer, podem ter vídeos que você pode linkar tanto do YouTube, sim, ou então o próprio técnico pode fazer um vídeo e fazer o upload na solução. Então, agora não são mais apenas palavras para ajudar na solução dos problemas, podem ser vídeos, né? Porque dependendo, às vezes, do problema, pode ser que seja alguma coisa muito técnica, ou então muito detalhada, e talvez com vídeo, imagens, seja muito mais fácil de solucionar esse problema. E aí, agora, o Felipe vai mostrar para a gente na solução como fazer isso. Isso, exatamente. Não, é uma função também que vai facilitar bastante, inclusive, ali a apreensão dessas informações e a compreensão delas, né? Tanto para os usuários ou para os técnicos que precisam acessar ali
algumas soluções desse módulo, tá? De novo, vou iniciar aqui a demonstração pela página inicial, né? Porque aí fica mais tranquilo para todo mundo que precisar entender da onde que a gente parte, né? Porque se eu inicio só dentro da configuração, às vezes a gente fica, poxa, onde que ele chegou, como ele foi parar aí, né? Então eu gosto de sempre começar da página inicial, tá? Aqui, vindo no módulo de soluções, tá? Aqui na parte do Service Desk, temos aqui, por exemplo, essa solução que eu criei aqui como exemplo, tá? Do CRM travar após adicionar um registro, tá? Abrindo ela, na parte aqui da descrição dessa solução, tá? Eu consigo colocar tanto vídeos, como a Ju falou, né? Vídeos, arquivos upados, tá? Eu consigo fazer o upload aqui de um arquivo de vídeo, ou então associar um link do YouTube, tá? Então, é exatamente da forma como ela descreveu, tá? A gente consegue aqui colocar um link e aí o vídeo, no caso, ele vai rodar dentro da própria solução. Tá? É legal que o usuário não precisa nem sair. Claro, se ele quiser também pode, né? Porque o link já vai estar lá, ele consegue acessar, mas ele não precisa nem sair da solução em si para conseguir assistir esse vídeo. Ele já vai rodar ali dentro da própria solução, tá? E aí uma outra parte bacana também dessa funcionalidade específica é que se eu vou, por exemplo, sendo um técnico, né? Eu vou, por exemplo, em algum chamado aqui, eu vou demonstrar como é que funciona, tá? Por exemplo, nesse chamado de providenciar serviços citados, né? Eu tenho aqui a opção, quando eu seleciono em responder, tá, esse chamado, eu tenho aqui a opção de incluir a solução também no chamado. Tá? E aí ele vai abrir para minha lista de soluções, eu consigo pesquisar especificamente qual solução que eu preciso, ou então colocar um tópico aqui. Tá? E aí, ao clicar nessa solução, selecionar, se ela tivesse aqui um link atrelado, no caso ali um vídeo, enfim, eu consigo inserir aqui o link da solução como um todo, tá? Porque aí todas, na verdade, elas são geradas já um link também, sempre que eu gero uma solução na ferramenta, ela também tem um link atrelado para ela ser acessada. Então, eu consigo inserir o link da solução dentro do chamado, ou então inserir o conteúdo em si da solução dentro do chamado. Aí, de novo, isso vai depender de acordo aí com a necessidade da empresa. Se for mais interessante colocar ali a descrição como um todo, dentro do chamado, a gente tem a opção, ou então também só colocar o link que aí o usuário quiser acessar, também é possível. Tá? Então, essa funcionalidade aí de inserir vídeos, né, nas soluções também pode facilitar bastante tanto para os usuários quanto para os técnicos também. Bom, como a gente viu, né, uma coisa boa tanto para quem é usuário final, como também para quem é técnico, né? Sempre a Managing tentando facilitar, né, a usabilidade e solucionar problemas tanto para usuários quanto para técnicos. E bom, para o nosso próximo tópico, a gente vai ter a autenticação de 2 fatores, né? A gente sabe como segurança é uma parte muito importante, especialmente quando a gente lida com internet, redes, porque a gente sabe que cybercriminosos estão aí a todos os tempos, sempre tentando invadir a sua privacidade e, enfim, quebrar a sua segurança. E aí agora nós temos uma autenticação de 2 fatores, né, para aumentar essa segurança para administradores, para várias instâncias do Service Desk. Né? Então, é uma maior barreira, né, podemos dizer assim, de segurança para que administradores consigam acessar e não qualquer pessoa consiga fazer isso, né? Sejam, enfim, pessoas internas quanto também pessoas externas. E o Felipe vai mostrar agora na solução como fazer isso para a gente. Isso, exatamente. Ou seja, a gente está granularizando, né, mais ainda o acesso em relação aí até também à autenticação de 2 fatores, tá? Como ela disse, a gente já tinha, né, essa função de autenticação de 2 fatores, seja por e-mail ou mesmo pelo Google Authenticator. E aí agora a gente incluiu isso para a parte aí do acesso, né, a módulos de administração da ferramenta. Então, de novo, estando aqui no Service Desk, caso você tenha a versão de ESM, né, ou seja, você tenha mais de uma instância dentro do seu Service Desk, essa configuração ela vai estar no diretório do ESM. Ah, mas caso não, você só tenha uma instância mesmo, aí vai ser na parte do administrador ali que a gente vai ver. Tá? Como aqui a gente tem mais de uma instância, então viremos aqui em diretório do ESM,
Na parte aqui de configurações gerais, teremos a autenticação de 2 fatores. Que aí, de novo, né, a gente já tinha esses 2 métodos, né, verificação, já tem, né, verificação por e-mail ou pelo Google Authenticator. Vou só habilitar aqui a verificação por e-mail, porque a nova configuração que a gente está abordando aqui é justamente para as configurações do administrador. E isso a gente consegue habilitar nessa parte aqui também, fornecendo aí, né, uma camada extra de segurança para essas configurações administrativas da ferramenta. Habilitando, já vai dar algumas opções aqui, como, por exemplo, a configuração de segurança geral e avançada ou a política de senha, né? Então, assim, a gente vai ter que, habilitando essa configuração, toda vez que você for fazer alteração, né, seja geral ou avançada aqui, né, de segurança, de alguma configuração específica de segurança, ele vai solicitar aí esse MFA, tá? Essa autenticação de 2 fatores. Seja, de novo, né, uma verificação por e-mail ou pelo Google Authenticator. E também uma alteração em qualquer questão de política de senha aqui, estando habilitado, ele também vai solicitar isso. É legal que ele também dá a opção de você, a gente também tem a opção de habilitar esse intervalo de autenticação, ou seja, se o usuário estiver logado, né, o mesmo usuário administrativo, dentro de X minutos, de X tempo que a gente estabelece aqui, sejam minutos, horas ou dias, ele vai precisar fazer essa autenticação novamente. Ou seja, para você não deixar, sei lá, de repente um usuário ali logado e ele já fez a autenticação, né, sei lá, ele pegou a credencial de alguém, ele teve acesso de alguma maneira, né, ao e-mail de alguém, ou mesmo ao autenticador de alguém, e aí ele fica lá eternamente conectado, isso fazendo com que ele tenha esse acesso que não deveria e colhendo as informações ali confidenciais da empresa. Isso daí ajuda a evitar, né, por exemplo, um cenário desses, habilitando essa necessidade aí dele fazer o check, né, novamente dessa autenticação a cada período de tempo que a gente estabelece aqui. Tá? Essa aqui foi a configuração aí, essa nova feature, né, para autenticação de 2 fatores e questões aí de configurações de administrador. Bom, segurança nunca é demais, eu acho, né? E bom, esses foram os novos recursos, né? As novas features do Service Desk Plus. E aqui a gente vai mostrar alguns aprimoramentos, ou seja, alguns recursos que nós já tínhamos e que eles foram melhorados, né? Tiveram um upgradezinho aí pelos nossos desenvolvedores. Nós temos aqui uma meia dúzia de aprimoramentos, então a gente vai passar um por um, né? Explicando primeiro, passando para a representação na solução, e vamos fazendo assim para vocês não se perderem, né? Porque às vezes mostrando tudo de uma vez pode ser que fique um pouco confuso. Então, vamos falar primeiro sobre as atualizações automáticas que tiveram. Né? Nós já tínhamos atualizações automáticas, mas agora a gente consegue ter essas atualizações de patches, né? Então, de uma forma muito mais automática, dinâmica, para que, como a gente disse, a segurança não fique dependendo aí de você clicar em um botão ou de algo assim do tipo. Então, né, te avisarem, precisa fazer atualização. Não, agora é tudo de forma automática. Isso, exatamente. Eu vou já voltar aqui para a ferramenta. No caso, vai se aplicar a mesma questão da outra configuração, tá? Se você tiver o ESM ativado dentro aí da sua instalação, vai ser no diretório aqui do ESM que a gente vê essa configuração, tá? Então, estando aqui já no diretório do ESM, em configurações gerais, a gente estava aqui, né, na autenticação de 2 fatores, vai estar logo embaixo, em atualização automática, tá? Aí, como que funciona? Por enquanto, essa atualização automática está disponível apenas para Windows, ok? Para Linux aqui e os outros sistemas a gente não tem ainda, por enquanto, habilitado essa funcionalidade, tá? E aí aqui vai ter a opção que a gente consegue habilitar de mitigação de emergência. Né? Como é que ela funciona? Ela estando ativada, o sistema ele já vai procurar automaticamente por patches de segurança, tá? Então, aí dentro do que a Gil falou, né? Nunca é demais você ter isso de uma forma automatizada para facilitar, não depender aí de você ficar autorizando alguma coisa, enfim, se tiver um período em que ninguém conseguiu dar uma olhada nessa demanda especificamente, você acaba ficando, né? Não ficando em compliance, né? Estando com o ambiente vulnerável por conta disso, isso daí já ajuda a evitar um cenário desses, né? Temos a opção aqui também de hot swap, tá?
que esse hot swap vai fazer se ele estiver habilitado? Ele vai atualizar automaticamente alguns patches menores. Porque, assim, quando é uma atualização maior, né, a gente entende sempre que existe a necessidade de reiniciar o serviço, né, no caso, reiniciar a aplicação. Só que em alguns ambientes específicos, a gente sabe também como é difícil, né, de você parar toda uma produção, né, tem que ver um horário muito certinho, né, organizar as equipes de forma muito específica para você conseguir reiniciar aí o serviço, reiniciar a aplicação. No caso do Hot Swap, estando habilitado, ele vai atualizar automaticamente alguns patches que forem menores, que não precisarem dessa reinicialização. Então, aí, de novo, entra na mesma esteira, né, da automação, no sentido de deixar a segurança mais aprimorada também, não precisar ficar se preocupando ali em ir na mão atualizando, porque isso aí já vai fazer, estando habilitado, né, o Hot Swap, ele já vai atualizar esses patches aí que não precisarem de reinicialização do serviço, tá? E aí, assim, para deixar tudo também muito claro, né, muito documentado e registrado, também tem a configuração para você selecionar quais são os usuários que vão receber as notificações em relação a essas atualizações também. Ok? Então aqui eu consigo selecionar quais são os usuários necessários para isso, tá? Que vão receber essa notificação. Do lado, eu também tenho os detalhes do patch, tá? Que aqui ele vai documentar também quais foram as atualizações que ocorreram. Até o momento, por enquanto, só foram manuais, mas aí, conforme forem ocorrendo essas atualizações automáticas, ele também vai registrar aqui, tá? E aí é legal até para você ter um controle e depois você ver, poxa, ó, tiveram tantas atualizações em tanto tempo, né? Enfim, e até compreender melhor também como está funcionando o ambiente, tá? Essa foi a configuração aqui em relação às atualizações automáticas. E bom, voltando aqui para nossa apresentação, a gente tem a função ZIA Predication. Né? Quem não sabe ainda o que é a ZIA é assistente de IA, né, das ferramentas da Zoho e da Manage Engine, e ela consegue ajudar, né, o usuário com muitas coisas, e entre elas tem essa função de ZIA Predication, que é o quê? A ZIA, ela consegue, podemos dizer assim, aprender, né, com os usuários para fazer com que a funcionalidade dela, os recursos sejam feitos de uma forma mais dinâmica, e dessa forma, com esse aprendizado, ela consegue prever, né, ações que os usuários fazem ou irão fazer. E agora a gente consegue determinar alguns usuários técnicos, né, para poder aprovar ou desaprovar certas ações dessa função da ZIA Predication. Pode ser que tenha ficado um pouco confuso, mas eu acho que agora com a demonstração da ferramenta fique um pouco mais claro. Sim, sim, não, tranquilo. Aqui, né, estando de novo na página inicial do Service Desk, né, a gente vai iniciar o caminho aqui para ver essas configurações a respeito da ZIA Predication, né, como que ela funciona, enfim. Para isso, a gente vai aqui no módulo de administrador, tá? Novamente, aqui nas opções de administrador. Nós vemos na opção final aqui ZIA, tá? Que vão ter as configurações da ZIA. E aqui vão ter todas as partes, né, que são competentes a essa questão da previsão, da previsibilidade. Por enquanto aqui todas estão desativadas, quando a gente ativa elas, ela já vai começar esse processo de análise, tá? Quais são algumas dessas ações da análise da ZIA? Ela analisa aí, por exemplo, o módulo de solicitações, tá? Validando a reabertura de solicitações, então, por exemplo, quantas que vão ser reabertas, em quanto tempo, né? Você tem um pouco mais uns insights, né, em relação a isso, tá? Ela consegue atribuir aí ou sugerir também uma previsão de categoria, da categorização daquele chamado, então quando ele chega com um volume de chamados específico ali, né, ou seja, com todos os dias o pessoal abrindo chamado, né, preenchendo ali e tal, enfim, a ZIA vai analisar, né, vai fazer aqui uma análise em relação às descrições desses chamados, em relação ao tempo que eles foram abertos, enfim, colher todas essas informações e aí já ter, por exemplo, uma sugestão quando um outro chamado chegar de que, esse chamado muito provavelmente ele pertence à categoria X, à categoria Y, e isso já vai aparecer ali para o técnico, tá? Na ZIA, ele vai aparecer como um íconezinho da ZIA ali em cima da solicitação logo do lado. Por quê?
Aí ele já vai ter uma noção dessa análise do que ela colheu de informações e qual que vai ser a possível categorização aí, e qual que é o possível modelo também para esse chamado, tá? Justamente para já facilitar o trabalho do técnico em relação a estabelecer e entender quais que vão ser as categorias específicas para aquele chamado, tá? O módulo geral também, tá? E a questão aqui de executar ações de aprovação, ele também vai ter uma automatização, né? Ele vai ter uma análise dentro das aprovações, né? Então, por exemplo, quais usuários que vão estar aprovando determinadas, né? Quais técnicos vão estar aprovando determinadas demandas, né? E esse tipo de coisa. Aqui dentro, para a gente conseguir falar com a ZIA especificamente, aqui no canto inferior direito, tá? Perguntar a ZIA. E aqui a gente já tem algumas configurações específicas, tá? Já tem uma aba até aqui de aprovações. Então, por exemplo, se eu tivesse alguma aprovação aqui no meu nome, ele já apareceria aqui disponível para eu fazer a aprovação por aqui mesmo, tá? Ou mesmo reabrir também novamente, estando habilitadas essas configurações, tá? Ela já vai colher essas informações, entender algumas demandas e aí já fazer sugestões com base nessas demandas, né? Nessa compreensão aí das demandas, tá? Nas configurações aqui do bot da ZIA, a gente tem aqui quais ações específicas que a ZIA performa, tá? A gente consegue aqui, por exemplo, editar essa ação, né? No caso de adicionar nota para uma solicitação, né? Por exemplo, a gente vai ter todo o workflow aqui de como que funciona essa adição da nota pela ZIA, tá? Quais são as opções que ela vai sugerir, ou seja, além dela aprender, né, a colher os dados e a fornecer sugestões de informações específicas, a gente consegue configurar aqui de forma granular também quais tipos de respostas que a gente quer que ela tenha ou não, caso seja necessário também. Tá? E aí isso também, ação por ação especificamente. Tá? Essas foram umas aí das configurações em relação à ZIA que a gente consegue ter e que teve de aprimoramento também nessa questão de previsibilidade, né, de compreensão de contextos específicos e diferentes aí dentro do Service Desk. E bom, essas foram as funções da ZIA Broadcation e agora nós temos os módulos personalizados, né? Módulos são, como eu posso dizer, é aquela barra superior que fica no Service Desk, que tem algumas instâncias como painéis, solicitações, problemas, e agora a gente consegue personalizar eles, né? E também a gente consegue personalizar os submódulos, né? Que são alguns módulos dentro dos módulos. Então, você consegue fazer diversas personalizações, deixar da maneira como o usuário prefere, como é mais conveniente, quais são os modos mais utilizados, ou então os menos utilizados, ou então os que às vezes nem são tão necessários. E aí a gente consegue fazer todos esses ajustes e essas edições. Isso, exatamente. E assim, o legal é que a gente já sabe que o Service Desk ele já tem aqui diversos módulos que ajudam na gestão de formas diversas, né? Inclusive a gente configurando ali, né, aprovações, configurando dependências, SLAs, né, dependências entre às vezes tarefas para você concluir um projeto, por exemplo, enfim, né? Cada uma dessas, cada configuração assim, como essa, né, de alterações ou de projetos, enfim, está disponível dentro de um módulo específico, né? No caso aqui, módulo de ativos, módulo de soluções, o módulo de solicitações, que a gente vai ter os incidentes e as solicitações de serviço. E aí, como a Gil falou, para a questão do módulos personalizados, a gente vai criar um novo módulo aqui. Né? Então, por exemplo, sei lá, se eu precisar de um módulo para registrar alguma informação específica que eu não consigo em nenhum dos outros, ou então, assim, é interessante para mim que eu tenha um módulo adicional, né, para configurar essas questões em específico, é aí que entra a parte dos módulos customizados, tá? Então, eu vou entrar aqui em administrador, eu vou vir em espaço do desenvolvedor, tá? Tem a parte de módulos personalizados. Aqui, eu já tenho dois módulos aqui como teste, tá? Mas eu consigo aqui criar um novo módulo personalizado, que eu já mostro um pouquinho como que funciona. Aqui ele já vai dar, inicialmente, né, ele dá poucas opções, por quê? É só para criação em si. As opções avançadas a gente vai ter depois que criou e vai para a parte de edição. Tá? Aqui eu coloco o nome dele, o nome que vai ser no plural, né, caso em outras partes ali, né, da solução ele puxe no plural, ele também vai aqui dizer qual que é.
e qual que vai ser o tipo, né, desse módulo personalizado. Se ele é uma guia da web, ou seja, eu consigo fazer ali, de repente, um webhook, né, puxar ali alguma outra página para ser parte integrante aí desse módulo. Ele consegue ser um módulo de configuração, ser uma subentidade ou então um subformulário. Uma subentidade seria em que sentido? Dele ser uma fonte de alimentação de dados. Ou seja, eu vou ter dentro desse módulo campos personalizados, né, campos e subcampos, e aí dentro desses campos eu consigo inserir informações que vão ser consideradas entidades pela ferramenta, porque eu consigo puxar elas, de repente, para um outro módulo. Eu consigo, de repente, sei lá, pegar uma subentidade, por exemplo, um ativo, né, e aí preencher um ativo aqui dentro desse módulo personalizado, né. Um subformulário, ele seria no sentido mais de ter padrões também. Dentro do módulo de solicitações, né, ali nas configurações, a gente faz formulários específicos, padronizados, para abrir uma solicitação. Por exemplo, uma solicitação que já tenha algumas configurações ali pré-prontas, né? Nesse caso, seria o conceito de você configurar um formulário ali adicional para a gente, na hora que for preencher essas informações, ele já puxar de uma base concreta, de uma base já estabelecida de dados. Tá? E aqui na parte do status, ele vai estar só como rascunho, né, como draft inicialmente, porque eu faço essa alteração depois que já tiver criado o módulo personalizado, aí eu consigo configurar ele, né, depois de inserir alguns campos, ele já permite a publicação. Tá? E aqui, alguns recursos específicos, tá? Como, por exemplo, relatórios, né, regras de negócio, que aí, de novo, vai ser a parte de automatizar certas questões dentro aí desse módulo personalizado, por exemplo, ele puxar um campo específico mediante uma aprovação, por exemplo, então eu tenho uma lista suspensa que quando eu seleciono um item específico, ele já puxa um campo adicional, aí se eu seleciono outro, ele não puxa aquele campo, ele puxa um outro campo, por exemplo, né? E por aí vai. Ou então de gatilhos personalizados também, como por exemplo, se o solicitante for fulano, então ele vai determinar alguma ação dentro aí desse formulário, né? Enfim, eu vou entrar dentro de um desses módulos já configurados e mostrar algumas opções que a gente tem aqui de configuração, de personalização. Né? Então aqui a gente vai ter a lista de campos, tá? Que a gente cria novos campos. Esses novos campos a gente, obviamente, precisa fornecer aqui o nome, tá? Qual que é o valor padrão, ou seja, se ele já vai vir com um valor ali pré-configurado, ou se ele já vai vir vazio, então não precisa preencher, e o comprimento por fim desse campo, tá? Aqui temos aqui a parte também do personalizador de formulário, que é onde nós vamos literalmente inserir os campos, tá? Esse daqui é o campo teste que eu inseri, eu consigo retirar ele a qualquer momento aqui, ou então inserir novamente, tá? Nessa lista de campos, ele vai aparecer todos os campos que eu criei ali de forma personalizada. Ou seja, é literalmente criar um módulo novo do zero, para poder atender aí a qualquer tipo de demanda relacionada com informação, né, com preenchimento de dados, enfim, eu consigo atender aí a diversas demandas específicas, tá? Aqui nessa parte ele vai ter também quais são os tipos de campos que eu vou poder selecionar, tá? Se vai ser um texto com uma única linha, uma lista de opções, se vai ser um campo numérico, decimal, e por aí vai, ok? E aí essas foram algumas das configurações aí que a gente tem em relação ao módulo customizado, tá? O módulo personalizado, que é literalmente criar ali um novo módulo do zero, e é bem interessante, bem bacana também para atender a diversas demandas diferentes dessa forma. Uma das partes mais legais, eu acho, pelo menos do Service Desk Plus, é que ela é completamente personalizada, né? Então, você consegue fazer da maneira como você acha melhor, o que é mais útil para você, o que você usa mais no dia a dia. Então, realmente, né? Enfim, din. E bom, voltando aqui para a apresentação, vamos para o tópico de governador de mudanças. Esse é um aprimoramento que a gente pode dizer que também foi uma mudança de nome, né? Antes a gente se referia como administrador de mudanças ou então proprietário de mudanças. E aí agora teve essa mudança de nome para governador de mudanças e também algumas tasks, né, mais abrangentes que essa nova nomenclatura consegue fazer dentro da solução do Service Desk Plus. Isso, exatamente. Essa parte, né? Essa alteração, ela vai ser bastante no sentido de quem pode alterar quais partes da mudança.
no sentido de quem pode alterar quais partes da mudança, tá? Então, eu vou demonstrar aqui exatamente qual foi essa alteração, estando de novo na página inicial, né, do Service Desk, indo aqui, novamente, em administrador, em personalização, teremos aqui gerenciamento de alterações, tá? No gerenciamento de alterações, na parte final, temos alterar configurações, que vão ser aí as configurações da mudança. Essa primeira configuração aqui, do proprietário da alteração, pode ser o governador da alteração. O que isso significa? Que o proprietário agora ele também é permitido ter um status, né, ter um permissionamento para também ser o governador dessa mudança, que é no sentido do quê? O proprietário, ele é a pessoa ali que é a principal interessada e que está fazendo ali a gestão, digamos assim, mais geral da mudança, né? Aí, no caso, o governador, ele vai ser quem consegue fazer a alteração de absolutamente qualquer etapa da mudança em específico. Então, por exemplo, se uma mudança já passou do estágio de planejamento, de submissão, enfim, e já está lá na frente, ele precisa ser alterado, algum estágio, né, anterior ali precisa ser alterado, por exemplo, o estágio de submissão, né, ele já está lá na frente, só que a gente precisa alterar o submissão, somente o governador consegue fazer isso. Tá? Por quê? Porque é uma alteração ali muito importante, que pode ser muito crítica, né, para o processo da mudança em si. Então, não é qualquer pessoa, ou mesmo qualquer técnico que vai conseguir fazer isso. Tá? Aqui no caso dessa opção a gente consegue habilitar para que além, né, além de proprietário da mudança, no caso, se ele só for proprietário, ele não vai conseguir fazer essa alteração a qualquer nível, né? Ele também vai conseguir ser o governador, tá? Então aqui ele vai automatizar essa questão de deixar permitido que o proprietário também seja o governador e faça aí a alteração da mudança, tá? Dentro do Service Desk. Uma outra questão aqui dentro no caso dos projetos, né? Na realidade, eu acredito que essa seja o próximo tópico. Tá? Vou passar para a Gil para ela continuar. Isso mesmo. O próximo tópico que a gente vai falar é sobre as configurações de projeto, né? Os aprimoramentos nas configurações de projeto. Então, agora, algumas configurações dos projetos, como os cronogramas, schedule, ou então custos e os encerramentos, a gente agora consegue fazer novas configurações, né? Aprimorar, fazer mais edições, fazer de uma maneira muito mais simples dentro da ferramenta. E aí, Felipe? Então, aqui no Service Desk, né, agora vendo para o módulo de projetos, para demonstrar quais foram essas mudanças nesse sentido, eu tenho um projeto aqui de exemplo, tá, que a gente consegue utilizar. Vindo na parte de configurações, aí de novo, essa parte é bem granular, né? Então eu posso ter um outro projeto que tenha configurações diferentes. Eu tenho algumas configurações aqui, como por exemplo de agendamento, tá? Essa daqui que foram as novas features que a gente incluiu aí, que é habilitar, por exemplo, o gerenciamento rígido de projetos. Como que isso funciona? Os marcos e as tarefas, elas têm que ocorrer dentro do agendamento, tá? Ou seja, se eu tentar editar de alguma maneira, né, esses marcos, as tarefas, e ele estiver fora ali do agendamento proposto, do agendamento configurado, ele não vai deixar o técnico fazer essa edição. Que é por quê? Para justamente isso ser cumprido, né, dentro do prazo correto. Aí, de novo, também até um conceito dentro aí do SLA, né, da solicitação especificamente, né, no caso do projeto. Tá? O agendamento também baseado em dependências, tá? Ou seja, as modificações vão afetar quem tiver ali dependente dessa tarefa também. Tá? Ou seja, a gente vai conseguir configurar ali para ele ter uma relação de dependência e que ele preencha automaticamente e complete a informação ali com esse agendamento. Tá? O agendamento automático de pai para filho, como que isso funciona também? Um chamado filho seria, no caso, um chamado que é dependente do chamado pai, né? Ele está ali anexo, no caso eu consigo colocar aqui, por exemplo, chamados, né, associados com o projeto em si, consigo deixar isso automatizado para que quando eu agende alguma coisa no projeto, por exemplo, alguma tarefa, alguma questão específica ali, ele também já vai jogar para aquele chamado esse agendamento em si. Tá? Então ele já vai automatizar, ou então mesmo de um para o outro, e ter essa visão mais centralizada nesse sentido. Tá?
consegue calcular os campos de horário, tá? Das perspectivas da tarefa filho quando essa entidade estiver fechada, ou seja, quando o chamado, né, no caso, quando o projeto ele já for finalizado, ele já for fechado, ele vai fazer o cálculo aí de horário de quais são as tarefas que foram cumpridas ou não durante esse tempo. Então, a gente vê, são diversas ações ali dentro do gerenciamento de projetos que normalmente a gente, em algumas situações, teria que calcular ali especificamente um a um. Nesse caso, não, ele já vai automatizar essas tarefas e facilitar ali, no caso, para o gestor, inclusive até pular algumas etapas, né, automatizar algumas etapas que antes eram feitas, né, em relação a esses cálculos de agendamento, para agora ficar mais simples, né, e mais, de uma forma ali até mais objetiva para ser compreendida, tá? E aí vai também calcular automaticamente o custo real do projeto e dessas entidades filhas, né, entre aspas também, que vão ser ali os chamados associados, né, as tarefas, enfim. E aí essas foram algumas aí das alterações que a gente teve em relação a essa parte do gerenciamento dos projetos. Bom, e a gente está chegando quase ao final da nossa apresentação. E, bom, o último tópico, né, do aprimoramento feito são os relatórios personalizados. A gente sabe que o Service Desk Plus, ele tem muitos relatórios, né, muitos relatórios entre eles personalizados, que você consegue deixar da maneira como você prefere, tem alguns relatórios pré-prontos, né, também. E, bom, contextualizando esse aprimoramento dos relatórios personalizados. Nós temos o SLA, que é o Acordo de Nível de Serviço, e aí, o que esses novos relatórios conseguem produzir? O cumprimento ou não do time técnico, né, quanto aos SLAs dentro da solução. Então, digamos que o usuário técnico não respondeu um chamado a tempo que era necessário, enfim, não cumpriu, né, o SLA, então vão ser produzidos relatórios sobre esses eventos. E o Felipe vai mostrar agora na solução para a gente. Isso, exatamente. O SLA, de forma geral, né, a gente sabe que ele costuma ser ali estabelecido, né, e determinado por conta da demanda que o cliente tem em relação ao atendimento, né, o cumprimento daquele serviço. E aí, no caso desses relatórios, a gente vai conseguir retirar o cumprimento ou não deles em relação a grupos específicos até, de técnicos, tá? Então, vindo aqui na parte de relatórios, em novo relatório, e vindo também relatório personalizado, aqui a gente já vai ter algumas configurações, tá? De qual que vai ser o tipo, se ele vai ser tabular, por matriz, né? Enfim, não vou entrar muito profundamente nessas questões, até para não tomar mais do nosso tempo aqui, que já está acabando, né? Vou selecionar aqui qualquer um só para mostrar para vocês o que foi adicionado. Aqui a gente tem as colunas, tá? Que são disponíveis, ou seja, ele vai puxar esses dados específicos da ferramenta e aqui que a gente determina quais serão, né? No caso, as novas features que a gente teve agora no momento são essas duas, de grupo de SLA violados, tá? Ou seja, SLAs violados por grupo, né? Na realidade. Então, eu vou conseguir ver, por exemplo, que eu tive um grupo de redes cumprindo o SLA corretamente, mas de repente um grupo ali relacionado talvez a desenvolvimento, né, o suporte, enfim, né, aí é caso a caso, né, de acordo com o que for necessário que tiver estabelecido na ferramenta, não cumpriu o SLA, tá? Então eu consigo configurar aqui de forma granular as colunas que vão sair no meu relatório, em relação agora também aos grupos específicos aí de técnicos que vão ou não cumprir os SLAs. E, bom, estamos chegando aqui ao fim da nossa apresentação. Então, só para fazer um resumo rápido, né, do que a gente teve aqui nessa apresentação, nesse Masterclass de hoje. Então, a gente consegue fazer a aprimoração e a colaboração de canais de bate-papo, né, entre o time técnico e os usuários finais. Permissão dos usuários finais para reservar os ativos tanto de TI quanto de não TI, né? Então, na questão de
enfim, uma cadeira, um computador, por um determinado espaço de tempo. Agora nós conseguimos fazer upload de vídeos nas soluções e descrições das soluções, né, dentro do Service Desk Plus. Conseguimos fazer a autenticação de 2 fatores para os administradores da solução, fazendo com que aumente a segurança, sim. Também a gente consegue fazer as atualizações automáticas de patches, enfim, do Service Desk Plus, para a gente não ter mais aquele problema da solução, desculpa, da solução não estar atualizada, então não estar em compliance com as regras e leis. Configuração da Zia Pro Education, né, que agora a gente consegue ter alguns usuários para fazer aprovação, desaprovação e também restringir quem que consegue fazer isso. Desculpa. A nova função, né, de gerente de mudanças e o governador de mudanças, que agora consegue fazer essa nova abrangência maior, né, essa administração maior dentro da solução. Um controle mais aprimorado das configurações de projeto, então, dos custos, das configurações, enfim, e também os novos relatórios, né, por conta dos SLAs cumpridos ou não cumpridos pelos usuários técnicos. E essa foi a nossa apresentação. Caso vocês tenham mais perguntas, ou então queiram acompanhar os nossos canais nas mídias sociais, nós temos uma página no LinkedIn, onde a gente posta várias novidades. No Instagram também a gente tem, às vezes, alguns conteúdos um pouco mais descontraídos também. E caso vocês tenham dúvidas mais técnicas ainda, né, vocês podem mandar um e-mail para o techbr@managingengine.com. E eu queria deixar aqui avisado também que nesse mês de outubro a gente vai ter outras masterclasses também, em todas as quartas-feiras do mês de outubro. Então, caso vocês queiram saber mais, podem entrar no nosso LinkedIn ou então no nosso Instagram, que lá tem todos os detalhes. A gente vai estar soltando os links para vocês se inscreverem e poderem acompanhar, né, os próximos masterclasses. E é isso, muito obrigada. E aí, vamos ver se alguém tem alguma pergunta para fazer para a gente, né? Sobre a solução, sobre o que a gente apresentou aqui, ou sobre alguma coisa que talvez possa ter ficado na dúvida e talvez a gente não tenha apresentado. Bom, então vamos lá, Felipe. Uma pessoa perguntou: o Service Desk Plus tem integração com outras soluções além das da Managing Engine? Temos sim, o Service Desk, ele tem principalmente, né, 3 maneiras aí de conectar com outras aplicações. Tá? Uma delas é por soluções out of the box, né, que a gente chama. Eu vou mostrar exatamente isso aqui. Vindo em administrador, aqui na parte de aplicativos e suplementos, vamos ter a parte das integrações. Tá? Aqui a gente tem as integrações já conhecidas da Managing Engine mesmo, a The Manager, os produtos do VM, o PAN 360, o Site 24/7, o Open Manager, enfim. Na aba de terceiros, as integrações que a gente tem com outros fornecedores, né, com outras soluções aí, como por exemplo a SCCM, SolarWinds, o próprio Microsoft 365, com o Teams, né, Outlook, Calendar, até integração com telefonia também, né, a gente tem, e com o Gira. Essas são as integrações out of the box, ou seja, o que a gente tem aí por padrão que já é pré-configurado. Agora, o que for além disso, né, também é possível você conseguir integrar, seja por meio de webhooks, que a gente consegue configurar aqui para puxar informações ali da web, ou por meio de API, tá? Que a gente tem aqui também a documentação da API toda completa aqui, tá? Aqui, ó, módulo a módulo, ou seja, campo a campo aqui a gente tem configurado certinho, tá? A documentação toda completa, aliás, que dá para consultar e fazer aí a conexão com o Service Desk, tá? Isso a gente tem de forma aí bem completa e aberta para conseguir fazer a edição dessas integrações. Bom, próxima pergunta. Após criar um novo canal, é possível editar e personalizar? Como exemplo, as permissões.
Sim, sim. Depois de criar um canal, a gente consegue editar as permissões aí de acordo com esses critérios aqui que a gente tem na hora de criar um novo também, tá? Nos mesmos critérios aqui, por exemplo, de cargo, local, nome do departamento, né? Enfim, de forma granular aqui, ou mesmo também, como foi dado exemplo, né? De permissões, de quem que vai conseguir fazer o quê, a gente consegue editar isso também aqui, quando uma vez que o canal já estiver criado, isso também tem como a gente editar. Ok, e a terceira pergunta que é: a Zia vem integrada automaticamente ao adquirir o Service Desk Plus? Vem sim, a Zia ela já inclusive é uma funcionalidade padrão do próprio Service Desk, tá? Ela já vem conectada aqui assim que você adquire, instala e tal, ela já vem aqui configurada por padrão. E acho que tanto no Service Desk como também em outras soluções da Managed Engine e da Zoho também, né? A Zia, como eu disse, ela é uma assistente de IA, né, de todas as nossas ferramentas. Então, o legal é que você consegue, enfim, necessidades, dúvidas, enfim, a Zia está lá em qualquer é, ferramenta da ME ou então da Zoho para ajudar vocês. E eu acho que essas foram as nossas perguntas, né? E, bom, acho que não temos mais perguntas, então a gente vai finalizar por aqui a nossa apresentação, o nosso Masterclass. Mas, como eu disse, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem escrever para a gente, tanto, enfim, nas redes sociais, como também no e-mail do tech-br@managingengine.com, que a gente vai ficar super feliz em poder ajudar vocês e, enfim, sanar todas as dúvidas. E muito obrigada por esse Masterclass de ETSM. E a gente espera vocês na semana que vem, né? No nosso próximo Masterclass, que vai ser o nosso Masterclass de Ian. Então, até semana que vem. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Obrigado, Gil. Obrigado, pessoal. Até mais.